Shalom Adonai, esta é a minha saudação a todos que estão neste momento participando desta aula, que é uma provisão do seminário William Seymour, da editora Seymour e também da Igreja e Convenção Unida Internacional. Eu sou o pastor Danilo Palar Lemos, comentarista da revista deste trimestre, que nós estamos tratando aqui sobre Fundamentos da Fé Cristã, volume 2, e também, pela misericórdia de Deus, sou o responsável por conceder-lhes, na revista do professor, os subsídios bíblicos, históricos e teológicos. Hoje é a nossa lição de número 4, dentro do nosso arcabouço de assuntos desta revista desse trimestre. E nós iremos tratar nessa lição de número 4, na página que está aqui 21, sobre os dons espirituais. Então hoje iremos nos direcionar a um assunto de ordem pneumatológica, ou seja, relacionado à ação, intervenção, operação do Espírito Santo. Também é um assunto que vai nos conduzir ao Novo Testamento, aos livros de Atos e às epístolas de 1º e 2º Coríntios. Também vamos encontrar mencionado por Paulo na epístola aos Romanos, não é? E também na epístola aos Efésios. Portanto, é um assunto de ordem canônica do Novo Testamento que nos está relacionando sobre os dons espirituais através da instrumentalidade canônica do apóstolo Paulo, que nas suas epístolas discorre sobre os dons espirituais, e também tendo como pano de fundo histórico, não é, o livro histórico da igreja, Atos dos Apóstolos. Então, Lucas e Paulo são os colaboradores, como agiógrafos, os escritores sagrados, dentro do corpus escritos do Novo Testamento, para tratar sobre os dons espirituais. Eu inicio aqui a lição tratando sobre a razão e a importância dos dons espirituais. Primeiro, aqui inclusive no comentário eu indico o significado do termo utilizado pelo apóstolo Paulo quando ele se relaciona ou se refere aos dons, ou ao termo dons, que é o termo carisma. O termo carisma significa dádiva gratuita, ou dar gratuitamente, uma doação gratuita. Então ele é um dom de graça, é uma dádiva de graça, não é? Sendo isto, e sendo este um dom de graça, é algo que é enfatizado que não é uma operação natural. O dom não surge naturalmente. O dom não é algo inato que pertence à essência natural do ser humano. Não. O dom é sobrenatural. O dom é celeste, é divino. Automaticamente, ele é concedido pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo, então, o responsável por nos capacitar e condicionar os dons espirituais. Os dons espirituais, até como Guy Delfert, um teólogo
pentecostal norte-americano vai dizer que são uma capacitação, como uma dádiva e benefício espiritual concedido, outorgado, entregue, operado pelo Espírito Santo. Claro que eu acrescentei aqui algumas palavras que você não encontra aqui na revista, que eu acrescentei agora. O propósito dos dons espirituais, que é o nosso segundo tópico da primeira parte da lição, é o primeiro ponto, o primeiro propósito, capacitar. O apóstolo Paulo utiliza um termo em 1 Coríntios 14, versículo 12, que é o termo e verbo edificar. Edificar está relacionado à construção, à fundamentação, não é? Então, quando relacionando dons com construir e edificar, certo? Ou edificar e construir, nós podemos dizer que os dons espirituais fazem parte da condição e a capacitação que o Espírito Santo constrói, opera e concede nós, para nós construirmos e edificarmos, assim, fundamentando a obra e o reino de Deus aqui na terra, para cumprirmos o ID, para cumprirmos a evangelização, para cumprirmos a missão da igreja. Além disso também, o testemunho, o termo até martiria, falar do que viu e ouviu, tem algo que precisa ser ainda muito mais contundente e autêntico dentro do testemunho, que é o sinal e a evidência do que estamos falando, testificando. E o que vai nos outorgar esse sinal e evidência do que estamos testificando, que é o testemunho do Evangelho, que é o testemunho sobre Cristo, é justamente os dons espirituais. Então, os dons espirituais, ele é uma condição específica para a igreja, para os membros, cumprirem com excelência, cumprirem com eficácia, tá? A sua missão aqui dentro do contexto terreno, dentro da sua participação e efetivação como integrante ativo da igreja, e também para habilitar. E quando nós tratamos sobre habilitação, estamos tratando capacitação, tá? Para habilitar, capacitar o crente, o servo de Deus, aquele que é batizado com o Espírito Santo e com fogo, para ele ser um autêntico homem, mulher, operador, cooperadora do Espírito Santo atuando dentro da igreja. Um instrumento de Deus em missão, operando esta missão através da ação e intervenção do Espírito Santo e dotado e capacitado com os dons espirituais para que os sinais possam lhe acompanhar, para que as evidências do Evangelho e do poder de Deus o acompanhem. A concessão dos dons espirituais, automaticamente, elas ocorrem gratuitamente e são concedidas pelo Espírito Santo, pelo operar do Espírito Santo. Então, a concessão dos dons espirituais é uma das operações do Espírito Santo dentro do cano do Novo Testamento. Também vemos que
a operação do Espírito Santo concedendo os dons espirituais é para nós alcançarmos uma condição para servirmos, como já falei, de uma forma edificante, construtiva dentro da igreja, e que é um dom que vai adornar e capacitar-nos para exercermos toda a nossa responsabilidade perante a igreja. Então, o crente que recebe o dom espiritual, ele não recebe para si. Ele recebe justamente para ser utilizado na igreja. Não é para a edificação dele, é para a edificação do corpo de Cristo, da igreja. Quem concede? O Espírito Santo. Concede de forma gratuita. E como é que eu alcanço, ou como é que eu conquisto os dons espirituais? Oração, consagração, jejum, renúncia e persistência e perseverança e principalmente esperar o Espírito Santo, que é aquele que vai habilitar, ver qual o dom e em que momento ele vai ser necessário ser utilizado, e se eu estou apto para recebê-lo e cumprir a incumbência que está proposta com a concessão desse dom. É algo também a ser considerado. O exercício dos dons espirituais, que aqui é o segundo tópico já da lição, para nós irmos avançando, eu estou falando que os dons estão disponíveis hoje, na atualidade, porque há algumas correntes teológicas que nós denominamos de cessacionismo, que vão considerar e defender que os dons foram apenas para a igreja primitiva, que está lá restrito ao período de Atos dos Apóstolos, ou período dos apóstolos. Não, os dons espirituais são para todo o tempo da igreja. Foram iniciado a sua efetivação após a efusão do Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas permanecem ativos, atuantes, disponíveis para serem recebidos e utilizados em todo o tempo dentro da dispensação da igreja. Outra questão importante e significativa é que o Espírito Santo, ao conceder os dons espirituais, ele está nos concedendo algo que é vamos dizer assim, pertinente à igreja, não a um tempo, a um período restrito, mas pertinente à missão da igreja, que é uma missão constante. Enquanto estivermos na terra, a igreja estará cumprindo sua missão e os dons espirituais lhe será concedido àqueles que a buscar, ou que buscarem os dons espirituais. Os dons também estão sujeitos ao controle daquele que possui. Então quer dizer que se eu possuo um dom espiritual, se eu tenho um dom espiritual, cabe a mim controlar e zelar deste dom espiritual. Primeiramente, o que eu tenho que considerar sobre a questão do sujeito ao controle, os dons, é o zelo, o cuidado. Tá? Segundo, é relacionado, vamos assim, subsequentemente com zelo e cuidado,
é usar ele, utilizar ele, o dom, apropriadamente, tá? Isso implica o quê? Buscar os dons espirituais que são necessários à igreja. Esse é o primeiro ponto, muito importante a ser considerado. Depois também, além disso, contribuir com uma condição específica para o aperfeiçoamento e crescimento espiritual da igreja, ou seja, um dom que eu, ao receber, estarei contribuindo com a edificação, o crescimento espiritual da igreja. Então, o dom espiritual, ele não deve ser utilizado de uma forma exclusivista, egoísta, tá? Destrutiva, pessoal, tá? Mas nem para se autopromover, mas sim para visar qualidade, visar crescimento, visar amadurecimento e visar o coletivo sendo edificado e absorvido pela presença viva e operante do agir e do intervir do Espírito Santo no corpo de Cristo, a igreja. A necessidade dos dons, nós já até tratamos, não é? Que é justamente conceder um diferencial para a missão terrena da igreja e uma capacitação para que a igreja venha resplandecer a presença sobrenatural, não só do Espírito, mas do impactar do Evangelho de Cristo enquanto testemunha e embaixadora do Evangelho de Cristo e da missão de, vamos assim, efetivar o reino de Deus, implantar o reino de Deus e transmitir o querigma, a mensagem autêntica do reino de Deus sobre a terra. Aí, o terceiro ponto, parte da lição, é a classificação dos dons espirituais. Como eles estão classificados, como é que eles estão divididos em ordem, em classificação dentro do cânon do Novo Testamento, como trata e aborda o apóstolo Paulo na sua epístola em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículos 1 a 11. Os dons são, primeiro, os dons da revelação ou dons de revelação, que vai incluir a palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Depois nós vamos ter os dons e também discernimento de espírito. Então seriam esses três: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Os dons de inspiração e dons de poder, que seria profecia, tá? E, claro, língua, variedade de línguas e interpretação de línguas. E os dons de poder, que vão ser fé, não é? Curas, operação de maravilhas. Tá? Agora vamos compreender um pouco sobre cada um desses dons que fomos aqui tratando. Palavra de sabedoria e palavra de conhecimento são dons quase, vamos dizer assim, que possuem, né, uma autenticidade e uma simultaneidade que às vezes até a pessoa pode confundir. Na palavra de Deus, a palavra sabedoria, o dom da palavra sabedoria, Paulo em 1 Coríntios 12 vai dar-nos a entender claramente que é uma capacitação que aquele que recebe vai receber para saber resolver um determinado problema ou uma determinada causa, uma causa específica, tá? E a palavra de conhecimento
já é algo que vai ser trazido à tona para que haja um conhecimento completo, total, de algo que é pronunciado sobre um determinado assunto, que se torna um mistério revelado. Isso seria a palavra de conhecimento, tá? E o discernimento de espíritos é, para mim, o dom mais importante para essa era, que é o dom que capacita, habilita aquele que recebe para poder discernir se o espírito ou se a profecia ela é divina ou não, ou se a pessoa que está falando em línguas está falando por línguas do espírito ou humanas ou emocionais ou até satânicas, tá? Ou quais são ou se é o Espírito Santo que está manifestando ou é espíritos enganadores. Esse é o fator importante dos dons, do dom de discernimento de espíritos. Depois nós vamos ter, dentro dos dons de poder, o dom de fé. Não, primeiro vamos para os dons de inspiração e os dons de poder, tá? Então, os dons de inspiração, como a profecia, é a mensagem audível, oriunda do trono de Deus, tá? Então, é aquela linguagem compreensível, um falar por Deus, tá? E automaticamente ela é uma mensagem que o portador do dom está transmitindo, uma mensagem oriunda de Deus. Então, ele está se tornando-se, nesse momento, um mensageiro, um profeta, um enunciador da mensagem divina, da mensagem que Deus está direcionando para consolar, confortar e orientar a igreja. Já o dom de variedade de línguas, ele é específico para, vamos dizer assim, conceder um dom que o portador está fazendo uma comunicação em diversidade de idiomas, que, como fala o apóstolo Paulo, se alguém fala em muitas línguas ou em diversidade de línguas, que haja interpretação, porque havendo interpretação, haverá profecia e haverá, claro, o entendimento. Então, o dom de variedade de línguas é para edificação pessoal e para edificação da igreja, mas quando for manifesto, quando for utilizado, é necessário também que alguém que tenha o dom de interpretação de línguas venha a interpretar essas línguas, ou seja, essa diversidade de línguas, para que haja um entendimento e automaticamente surja ali a mensagem oriunda de Deus, a mensagem divina, a profecia. Outra questão também é agora entrarmos nos dons de poder. O dom de fé aqui não é o fé para a salvação, não é fé, fidelidade, seria fisteu, nem fistem, mas fistes, a raiz autêntica. Fé, fistes, que significa o quê? Uma fé sobrenatural, uma fé, vamos assim, que move e gera o impossível. Move e gera o impossível extraordinário. Tá? Já operação de curas, ou dom de curas, é aquele dom específico para orar por pessoas que estão enfermas, com enfermidades muitas vezes crônicas, tá? Que são denominados pela ciência como enfermidades, muitas vezes que o médico vai postular que a pessoa está desenganada, que a ciência não tem mais o que oferecer de tratamento. E muitas dessas doenças, aquele que possui o dom de cura pode orar e a pessoa ser curada através da operação e do agir e intervir do Espírito Santo. O dom de maravilha é o dom de um sobrenatural
dos mais extraordinários, como por exemplo, alguém que é tetraplégico e aquele que é portador do dom de maravilha orar e a pessoa ficar normal, né? Ficar totalmente curado e estar ali em estado normal. Aquele que é paralítico andar, aquele que está em estado de morte, morreu e ressuscitar. Esse é o dom de maravilha, o dom da manifestação de maravilhas, tá? Agora vamos para dons e o ministério, que já é a nossa quarta parte da lição. Eu vou deixar hoje o subsídio teológico por último, tanto este que está aqui entre o ponto 3 para o ponto 4, como o subsídio teológico do final da lição, tá? Os dons e o ministério já são dons específicos para capacitar e habilitar aqueles que desempenham e desenvolvem o ministério dentro da igreja, que já estão exercendo o ministério dentro da igreja, mas também que podem não estar exercendo, porém, ao serem chamados para fora, para dentro da igreja, chamados de fora para dentro, ao serem alcançados, batizados com o Espírito Santo, selados com o Espírito da promessa, receberam a chamada para o ministério e junto com essa chamada agora vem a habilitação com o dom ministerial, um dom de um ministério específico para cumprir. E aí nós temos os dons ministeriais até listados pelo apóstolo Paulo em Efésios 4, 11, 12, a qual ele vai ali estar listando, que Deus deu uns para apóstolos, que é aquele que é enviado para até desenvolver missões transculturais. O dom de evangelista, aquele que recebeu um dom específico, a habilitação para o ministério de evangelizar, uma evangelização que pode ser tanto em massa como pessoal, como dou aqui um exemplo de Filipe, que estava evangelizando no coletivo, em massa, mas também depois evangelizou o etíope, o eunuco, o individual. Também vamos para depois pastores, aquele que tem o dom de apacentar, de cuidar, de zelar pelo rebanho. E aí vem os profetas, que são os portadores da mensagem oriunda de Deus, que Deus lhes concede uma mensagem para transmitir à igreja, tá? E aí não é diferente do dom da profecia, mas seria aquele intérprete da mensagem de Deus, aquele que prega a autêntica mensagem de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. E depois temos o dom de doutores e mestres, que seriam aqueles que o Senhor separa para serem, vamos dizer assim, que fossem hoje os escribas, os intérpretes, das escrituras com excelência, com a capacidade, a condição de ensinar, de doutrinar, de edificar a igreja com o ensino e com a defesa autêntica da fé cristã, com excelência e com eficácia. Agora, o quinto ponto é aplicando os dons espirituais no corpo de Cristo, tá? Então, automaticamente, nós podemos até sintetizar esse quinto ponto, porque nós trabalhamos praticamente com ele no discorrer do comentário, mas eu quero aqui relacionar esse primeiro tópico desse quinto ponto, que eu falo sobre a cooperação e o vínculo entre os dons espirituais, tá? A cooperação, ela deve ser interna dos dons e é um entendimento avançado que se deve alcançar da vontade de Deus, que é de gerar, primeiro, saúde para a igreja, harmonia para essa igreja,
unidade para essa igreja, edificação e instrução para essa igreja e poder para ela impactar a sociedade, influenciar a sociedade e ser o resplandecer, não é? A instituição que resplandece, o corpo que resplandece a glória viva de Deus na terra. Outra questão é aqui esse ponto, atualidade dos espirituais, que eu já também tratei, mas vou aqui estar fazendo uma reenfatização, que os dons são autênticos e são para hoje e para todo o tempo da dispensação da graça, da dispensação da igreja, do período da igreja. Enquanto a igreja estiver ativa e operando na face da terra, os dons espirituais estarão sendo concedidos, utilizados, manifestos e operantes em meio à igreja. Vamos aos subsídios teológicos. Primeiro, o nosso primeiro subsídio teológico, que fala sobre a implicação dos dons espirituais para a igreja, segundo a ótica do apóstolo Paulo. Vamos até sintetizar aqui. Segundo a minha própria postulação, no livro que eu escrevi sobre hermenêutica espiritual, eu falo que o apóstolo Paulo, ele está expondo sobre os dons como sendo diversos e o doador sendo um só. E sendo para conceder o poder e a habilitação e a capacitação para o cumprimento missional da igreja. A igreja, como corpo de Cristo, ela está sendo capacitada pelo Espírito para cumprir com excelência a missão que lhe foi outorgada aqui na terra. Os dons são as infinidades. Vamos prestar bem atenção nessa frase aqui que eu escrevi. Os dons são as infinidades de Deus. Tá? Para quê? Para justamente os dons são as infinidades de Deus, não são realmente divisíveis e eles não são coiguais e coexpressões ativas de sua infinidade, mas são as autênticas infinidades do agir e intervir de Deus para habilitar a igreja para cumprir a sua missão e para ser a representante autêntica da presença de Cristo enquanto corpo de Cristo e que tem as infinidades de Deus como essência espiritual da sua própria atuação e participação e missão. Mas aí eu concluo também aqui falando que pelos dons do Espírito o homem obtém uma experiência pela vontade do Espírito do conhecimento infinito de Deus. Ou seja, através dos dons espirituais, o Espírito nos concede um conhecimento, uma visão muito íntima e ampla da presença audível e viva de Deus, um conhecimento sobrenatural sobre Deus. Vamos agora para o último subsídio teológico, que também foi escrito por mim no livro Hermenêutica Pentecostal. Precisa-se, aí o título aqui é uma defesa dos dons espirituais para hoje e uma refutação do cessacionismo. Eu inicio falando. Precisa-se compreender que os dons do Espírito não é a resposta infalível de Deus ao modernismo e ao formalismo. Nós nunca iremos ouvir modernistas ou ritualistas
falar em línguas, porque defendem que não é para a igreja atual, que o dom de línguas vai ser recluso à igreja primitiva. Você nunca verá o modernista ou o ritualista curar enfermos, pois eles ignoram totalmente a ordenança ou fingem que Deus designou a unção como capacitação e revestimento para a igreja cumprir com autoridade e excelência a sua missão evangelizadora. Aí, tanto o Kenneth Terra como o Greg Kinnear vão falar o seguinte: mesmo que exclusivamente os movimentos pentecostais e carismáticos modernos, ao longo da história, a igreja persistiu em sua crença na continuidade ou na recorrência periódica dos dons sobrenaturais. Os pais da igreja primitiva, por exemplo, fornecem inúmeras provas que os dons, como os de profecia e de milagres, ainda existiam em sua época. Mesmo que não de forma tão abundante quanto no primeiro século, mas existia. Agora eu saio aqui desse meu subsídio e trago aqui para fechar em 1 minuto, que já passamos aqui o tempo, sobre esse tema e fechar o comentário da lição. Os dons espirituais são excelências, são concessões infinitas, supremas, soberanas, autênticas, para a igreja cumprir a sua missão. E a igreja está cumprindo a sua missão. Portanto, os dons estão à disposição daqueles que o buscarem e são para edificar, habilitar, capacitar, condicionar a igreja para seguir avante, triunfante, sendo a maior agência de evangelização e a representante autêntica e viva de Deus e de Cristo sobre a terra, na regência, orientação e condução do Espírito Santo. Obrigado a todos.